Olá, meus amigos da página Memórias de Chique Chique, e como de costume, durante este ano de 2019, estamos realizando várias entrevistas com inúmeras personalidades que fizeram história em nossa cidade. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar meu amigo de longas datas, criador e idealizador da Gincana da Primavera, Jair Barbosa. Uma boa tarde, Jair, desde já. Quero aqui agradecer a sua presença, que diferente de outras entrevistas anteriores, que sempre eu fiz a entrevista na residência dos entrevistados, desta vez vai ser uma entrevista na residência aqui dos meus pais. Uma boa tarde, Jair. Boa tarde, Edilson. É muito prazer estar aqui com você e é com grande satisfação que eu vim atender esse convite, né? E estou aqui também, desde já, também desejando uma boa tarde, boa noite também para todo mundo que está aí do outro lado. Jair, você sabe que eu tenho um respeito muito grande por você, diante desse trabalho que você realizou por muitos anos, que foi a Gincana da Primavera de Chique Chique. Um evento de entretenimento, um evento de cultura, um evento que envolvia um lado de muito lazer e de muito amor, de muito respeito, sobretudo dentro da juventude de Chique Chique. E eu prezo isso porque eu tive o privilégio de participar na época desse grande evento, desses vários eventos, porque foram várias edições. Eu gostaria de saber, Jair, como foi que se iniciou, como você teve a ideia de criar a Gincana da Primavera de Chique Chique? A gente... Em 93, se não me engano, foi em 93, tinha um freio aqui, um padre, em Chique Chique, que iniciou a Gincana Verão. E aí nós montamos umas equipes também, aqui teve várias equipes, e foi, na minha lógica, foi uma inspiração para nós. Porque também foi uma gincana muito organizada. Eu acho que as pessoas não lembram muito também, porque eu acho que não tinha você lá para filmar esse evento. Que você é uma das pessoas que levou a história ao longo desse tempo todo aqui de Chique Chique. A maioria das coisas que eu sei de filmagens foi você. E eu acho que você não filmou a Gincana Verão. Também foi muito bem organizada pelos padres da Igreja Católica. E lá a gente formou uma equipe, até uma equipe raça, e foi daí que a gente começou a gostar desse negócio de gincana. Aí depois de 2 anos, foi 3, a Gincana Verão acabou. Aí a gente pensou assim, poxa, a gente gostava tanto de gincana, e não tem mais equipes, né, para a gente não tem. A gente falava com as pessoas, os comerciantes, para ver se as pessoas colocavam uma gincana, e ninguém. Então assim, eu tive uma ideia, apesar de que naquele tempo a gente é bem humilde, né, os meninos humildes e tudo mais, eu digo, a gente não vai conseguir montar essa gincana não, porque não a gente achava que era uma coisa difícil, mas mesmo assim eu tive essa ideia de montar uma gincana. Eu digo, sabe de uma, como já teve a gincana Gincana Verão, a gente vai montar uma coisa agora da Primavera. Aí eu chamei meu irmão Cacau, que foi uma das pessoas que depois que eu fui para Salvador também ficou dando prosseguimento à gincana e fez isso e fez muito bem também. Então nós chamamos algumas pessoas, Josenilda, J. Santos, que é o locutor oficial da gincana, e mais Alan Helry. Eu acho que Alan Helry, nem sei se ele participou, mas nós chamamos ele, e mais outras pessoas. Só que muitas pessoas também, muita gente não acreditava no projeto da gente, né? Porque a gente, os meninos humildes, o pessoal não acreditou. Aí a gente foi atrás de patrocínio. A gente recebeu muito não, era mais não do que sim. Aí a gente fez uma reunião, fomos no colégio, convidar as pessoas, e também a gente foi através de algumas outras entidades, igreja também, tinha um pessoal da igreja também que já tinha participado de outras gincanas, e nós conseguimos mobilizar a cidade. A gente conseguiu, não sei como, mas a gente conseguiu mexer com a sociedade toda. Então foram pessoas de toda a sociedade participando no primeiro ano. Colégios, as pessoas de bairro participando, em 97. Aí então realmente conseguimos também a prefeitura também nos deu apoio, que a prefeitura sempre nos deu apoio desde
de antes, mas é claro que tudo começou pequeno. O prêmio, se eu não me engano, foi o quê? Uma bicicleta e um gravador, mais um quantinho de dinheiro lá, primeiro, segundo, terceiro. Então foi, e saiu a Gincana da Primavera, e o primeiro ano foi muito sucesso, de verdade, muito sucesso, todo mundo participou, e a gente ficou assim, depois que a gente realmente fez o primeiro ano da Gincana, nós empolgamos, claro que depois a gente levou isso, né? Depois a gente continuou e a Gincana da Primavera durou, como você sabe que você filmou, acho que foi uns 13 anos por aí. Jair, você se referiu à Gincana de Verão. Foi através da Gincana de Verão, realizada pelos padres da Igreja Católica de Xique-Xique, que realizou esse grande evento também, que foi dos padres. Se não estiver enganado, Jair, esse evento foi realizado pelo padre Edmilson. Edmilson, e se eu não me engano, Rutivaldo, padre Frei Edmilson e Rutivaldo, foi isso mesmo, foram duas pessoas da Igreja Católica, é isso mesmo, Rutivaldo e Edmilson. Exatamente, eu estava me recordando, e você estava até lembrando que não havia filmado. Realmente não havia filmado. Naquele tempo não havia equipamentos de filmagem como hoje existe, né? Hoje qualquer aparelho de celular, ele faz filmagem, eles tiram fotos maravilhosas. Naquele tempo era muito difícil arrumar uma filmadora em Xique-Xique. Em 93, eu ainda não tinha esses equipamentos, razão pela qual eu não filmei, mas eu me lembro porque eu participei apenas como espectador, mas gostei muito daquela gincana, é inesquecível, uma gincana de cunho bastante social, onde os padres, ao arrecadar tantos recursos, tantos alimentos, distribuíram a várias famílias carentes aqui do município. E depois disso, recordo sim que você deu início à Gincana da Primavera, salvo engano, em sua primeira edição, em 1997. Tem até uma filmagem aí que joguei há algum tempo aí nas redes sociais, que fez enorme sucesso, porque ali estão jovens, crianças, hoje muitos adultos, hoje pais, casados, e é muito interessante. Eu queria que você contasse aqui para Memórias de Xique-Xique, se você recorda ainda quantas equipes participaram, como foi a coordenação, quem foram as pessoas que trabalharam na coordenação. Eu imagino que não foi muito fácil, é uma suposição que eu tenho, de fazer o seu primeiro grande evento da Gincana da Primavera, mas eu gostaria que você nos contasse. Como você lembrou, né, em 1997, e as coisas naquele tempo não era fácil. Se fosse hoje, né, muita gente teria uma filmagem, mas naquele tempo realmente a única filmagem que eu lembro foi você que fez a gincana durante muitos anos. E naquele tempo é o seguinte, as pessoas, a gente sempre trocava tinha comissão organizadora e tinha outra comissão lá, fiscalizadora, né, que corria atrás das pessoas, anotava se as pessoas pegassem carro, que não poderia naquela época, não poderia. A gincana tinha um regulamento, como toda gincana tem um regulamento. E assim, ao longo do tempo, a primeira comissão organizadora foi eu, meu irmão Cacau, foi ela, esposa dele, Márcia Rufino, e J. Santos, teve essas pessoas que acreditaram e nós levamos o projeto adiante. Então assim, a comissão fiscalizadora, que era o pessoal que saía mais correndo, tinha gente que era a comissão organizadora, nós ficávamos em cima do palco. Né? A gente era até, no primeiro ano a gente colocou em jurados, mas a gente pegou assim tanta credibilidade com as pessoas que nós depois passamos a julgar. As pessoas não queriam mais jurados, as pessoas queriam que a gente julgasse. Então a gente pegava as provas, o que o pessoal da comissão fiscalizadora trouxesse para cima do palco, a gente olharia e realmente ver se realmente dá a decisão final. Ou seja, alguém está lá andando de carro, trouxe uma prova que realizou, mas andou de carro, por exemplo, aí seria penalizado.
perderia os pontos, como de fato teve equipe que perdia ponto e não aceitava, e tinha uma disciplina muito rigorosa a gincana da primavera. É tanto que essa credibilidade toda da gincana é justamente por isso, que as provas também eram realizadas embaixo de 7 capas, e se tivesse alguma denúncia de alguma coisa, alguma prova, a gente ia lá, analisava novamente. Então, assim, ao longo dos tempos também foi mudando a comissão organizadora, algumas pessoas também que criaram a gincana, achou que não deveria mais participar por causa de algum problema. Também aqui na nossa cidade também a gente sempre sabe que a cidade não é tão grande, então existe também problema político às vezes, né? E aí pessoas saíam, casavam e tudo mais. E então ao longo dos tempos ia mudando. Meu irmão, eu fui para Salvador, Cacau ficou tomando conta durante alguns anos. Depois eu voltei novamente, Cacau depois também se afastou de gincana. E aí nós renovamos com outras pessoas. E a gincana assim continuou sempre com muito sucesso e aprovada pela sociedade. Jair, em 1997, lógico, assim como as edições posteriores da gincana da primavera, elas tiveram custos, não há como questionar. Teve custo com a aquisição dos uniformes, né, dos fardamentos de cada equipe, da própria comissão organizadora, palco. Eu me recordo que havia bandas, muitas bandas tocaram. Eu lembro que do Birã mesmo era um grande sucesso. Desde então, o do Birã já era um grande sucesso aqui em Xique-Xique, era uma força muito forte dentro da juventude xique-xiquense. E era uma tremenda festa, porque misturava cultura, misturava-se o teatro, misturava a música, o entretenimento, enfim, tudo num único momento, que eram as gincanas da primavera. Mas eu gostaria também que você nos contasse como eram esses custos, de que forma vocês levantavam recursos para efetuar o pagamento dessas despesas. As bandas, na verdade, logo no início, nós começamos com dentro do patrocínio. Naquele tempo as bandas eram baratas, né? O pessoal geralmente tocava, era um cachê bem pequeno, até porque as pessoas faziam as coisas aqui na cidade, naquele tempo, parece que não era para ganhar dinheiro, é porque gostava. Então a gente conseguia, através de patrocínio, a gente conseguia uns patrocínios legais, mas não era também tanto dinheiro, logo no início. E a gente conseguia, através da amizade, as pessoas tocavam, não era nem tanto por dinheiro, era porque gostavam mesmo. Depois, com outras edições, que aí a gincana ficou mais profissional, a prefeitura passou a ajudar a gincana, e aí estruturou, deu palco. Eu lembro que a gente começou na época com o Zé Rocha. O Zé Rocha realmente apoiou, deu um apoio bom. Aí depois passou para os outros prefeitos, Zé Magalhães também. Agora, assim, o prefeito realmente que deu aquela coisa, aquele salto para a gente maravilhoso mesmo, que a gincana ficou bem profissional, foi o prefeito, o gestor atual, Reinaldo Braga Filho. Ele realmente deu um brilho maior na gincana, porque ele deu um palco pra gente, ele pagou todas as bandas, as pessoas não pagavam mais as camisas, que até então tinha uma taxa, entendeu? Deu a premiação, entendeu? Então aí ficou mais fácil pra gente trabalhar. A gente, restaurante, que a gente não ganhava nada, não é? Que uma gincana sem fim lucrativo. As pessoas, quando faz um movimento como esse aí, não é para arrecadar dinheiro, muito pelo contrário, é para ajudar a juventude. Então a gente fazia isso com muito amor. Juntou o profissionalismo através da prefeitura, que entrou em parceria com a gente, e aí então a gente ficou mais fácil para a gente trabalhar. A gente fazia as provas, tinha mais tempo para fazer prova, a gente não precisava correr tanto atrás de patrocínio. O patrocínio da gente, às vezes, lá que a gente tirava alguma coisa mais para fazer um passeio, era que a gente fazia a Garota da Primavera, e a gente arrumava uns patrocínios e também uma barraca para vender a cerveja. E era com esse dinheiro que a gente arrecadava uns fundos para depois a gente fazer um passeio, uma festa
para nós, né? A comissão organizadora e para a fiscalizadora. Como eu falei para vocês, né? Aí ficou mais fácil com esse patrocínio. Jair, em 1997, repito, foi a primeira edição. Já em 97, houve patrocínio da prefeitura ou só a partir de 98? Você falou que a Zé Rocha foi o prefeito que começou a ajudar a gincana, mas foi na primeira edição ou já a partir da segunda? Só a partir da segunda? Não, como eu falei, o apoio dos prefeitos, todos eles, Ézer, o próprio José Magalhães, era um apoio normal. A gente chegava lá, ele ajudava, né? Ajudava em alguma parte de algum custo que tinha na gincana, ajudava. Mas, como eu falei para você, o apoio que veio mesmo foi o apoio do prefeito atual, que a gincana ficou mais com mais equipes, né? As pessoas passaram a participar mais, justamente porque não tinha mais aquela correria que sempre que teve aquela dificuldade, né? Como até hoje tem aquela dificuldade de patrocínio. Comércio, a gente sabe que o comércio naquela época também era um comércio que não tinha grandes redes de lojas, então ficava difícil. Mas, como eu falei, né? A gente fazia as coisas por amor, ninguém fazia as coisas. Até o gincanista, na verdade, a primeira premiação, não é que a primeira premiação foi o quê? Foi um som desses de 1997, você sabe como é, né? Um sonzinho, uma bicicleta e mais uma quantia de dinheiro. Foram 3 premiações. E mesmo com essas premiações, as pessoas disputavam aquela coisa como se fosse aqui para nós, como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, né? As pessoas até entre elas discutiam. Aí, naquela época ainda bem que não tinha, né? Não existia briga assim, quer dizer, o pessoal brigavam assim com as palavras, né? Às vezes até xingava, claro que todo mundo recebia, o pessoal xingava a mãe da gente, xingava o pai, né? Mas isso aí fazia parte. E então a gente gostava disso tudo, tanto que todo ano, quando chegava na época de agosto, por aí, que a gente já começava a pensar na gincana, a gente já ficava com saudade e começava já a bolar, e era isso, bola para frente. Jair, eu me recordo, sim, dessa época que os grupos, né, os gincanistas, eles batalhavam mesmo, ponto a ponto, todos queriam vencer. Eu não via um grupo de gincana participando para dizer, estamos aqui apenas para brincar, não. Eles brincavam, lógico, se divertiam bastante, mas o intuito era levantar aquele troféu no palco na final. Eles tinham o desejo de serem campeões, cada equipe queria ser campeão. Não tinha moleza de forma alguma. E eu gostaria até que você mencionasse, lembrasse das equipes. Você recorda ainda, Jair? A gente recorda a PJ, né, do truque, tinha fechação, tinha também uma equipe muito boa, os meninos bastante novos também, que era o Bicho, deixa eu ver qual mais, tinha a equipe também Sensação, quer dizer, agora as equipes que todo ano queria disputar a ponta mesmo era no truque, tinha fechação e o pessoal também da PJ que iniciou, eles eram muito fortes, né? Logo praticavam teatro e a gente também na gincana tinha muita prova de teatro, né? Tinha todas as provas. Agora teatro, musical, a gente botava bastante. E então essas pessoas assim que da igreja, do pessoal do PJ, eles tinham uma facilidade muito grande. Mas assim, não era só eles não, tinha muitas equipes aí, surpreenderam a gente também, né? É isso. Jair, quando você fala PJ, pessoal da juventude lá da igreja católica de Xique-Xique, salvo engano, era o Grutex, grupo de teatro de Xique-Xique, do qual, salvo engano, o Euda Santana era uma das grandes participantes. Não me lembro se chegaram a ser campeões, esses gincanistas do Grutex, mas eram muito fortes, eles faziam correrias aqui em Xique-Xique, era uma loucura em suas participações. Mas eu gostaria também de saber de você,
E o que era a gincana não, a Garota Primavera? A Garota Primavera, que sempre era realizada, salvo engano, uma semana ou 2 semanas antes de cada início de gincana. Então, fala o que é que valia? Valia pontuação, valia premiação? Era apenas para levantar recursos? Conte pra gente. Não, era mais uma parte, no caso, cultural da cidade, né? Porque até então, aqui tinha os concursos de Miss. Eu lembro que aqui o prefeito Carlos Santos, que nós, antes de começar a entrevista, a gente estava até falando que ele é um prefeito que gostava muito da cultura. E aqui tinha o Miss Chique Mirim, né? Tinha, aqui na Bahia tinha o concurso Miss Baianinha, não sei se ainda existe o concurso Miss Baianinha, Miss Baiana. E esse prefeito realmente iniciou esse concurso. E aí também a gente, uma coisa vai inspirando a outra, né? A gente achou que deveríamos... Xique-Xique é uma cidade onde tem, claro, muitas meninas bonitas, né? Mulheres bonitas. E por que não colocar isso no meio de uma gincana? Para a gincana se tornar ainda uma coisa mais especial. Então nós pensamos, a gente via que na época da primavera, todos nós sabemos que é uma época de flores, é uma época muito bonita. Então a gente teve essa ideia de criar a Garota Primavera, justamente para homenagear essa data, esse período, né? Essa estação. E a gente criou na inspiração, né? Que já não existia mais esses concursos aqui em Xique-Xique. Então, como a juventude, a gente achou que deveria também esticar a gincana. De fato, a gincana é o quê? A gincana começou com 1 semana, aí depois teve 2 semanas, aí nós esticamos mais com a Garota Primavera, então ficou, e aí depois entrou o Garoto e Garota, aí todo mundo gostou do Garoto e Garota, então nós prosseguimos, mas na verdade, a intenção não era só arrecadar fundos, a intenção, é claro, era arrecadar fundos, mas também dar mais uma opção cultural para Xique-Xique, né? De fato, e realmente a Garota Primavera, como você filmou todas as edições, a maioria das edições, uma coisa, era assim, tipo, começava antes, já aquela emoção da gincana já começava ali, na Garota Primavera. Então quem ia na Garota Primavera já tirava, que tinha também a venda dos ingressos também, que as pessoas já tiravam aquela pontuação, então já começava na vantagem. Então, na verdade, assim, a Garota Primavera fizemos com o intuito realmente de colocar mais uma opção cultural em Xique-Xique. E acabou dando certo, porque era sucesso. Eu lembro que alguns eventos foram realizados no Carranca, Grande Hotel, e acho que me parece que no Lions Club também foi realizado uma outra edição, e foi sucesso. Muita gente, basta olhar aí nos vídeos. Parque Aquático também, muita gente mesmo, e foi uma homenagem para jovens bonitos, tanto homens quanto mulheres, e sobretudo mulheres, porque foi até uma forma de homenagear bastante as mulheres, porque num desses concursos teve homens vestidos de mulheres. Acho que a brincadeira era essa, né, os mais que ficassem, era o concurso de ver o homem que ficasse mais bonito travestido de mulher, salvo engano era isso, e foi bastante divertido, foi uma comédia na época. Depois de um bom tempo, você inclusive disse que foi a Salvador, e aqui ficou Cacau Malhação, e eu vi que a peteca não caiu, o evento continuou com toda a força, e vinha tendo um grande apoio. Chegou um momento que a gincana da primavera, ela foi se encerrando, e ela se encerrou. O que é que houve? É o seguinte, como eu falei, né? As pessoas, as ideias se renovam, as pessoas procuram, às vezes, o tempo vai passando, umas pessoas vão casando, outras vão embora, porque a gincana é um evento sem fins lucrativos. Você tem que ter um tempo, não é, para você tirar e você dedicar para a sociedade. E aí, no caso, eu, por exemplo, principalmente nessa época, fazendo faculdade, meu irmão também correndo, por outro lado. E assim, teve muitas pessoas nessa época que, como todo mundo sabe, né, sempre tem as pessoas para criticar. Tem pessoas que dizem assim, essa gincana
que tem, se tivesse aí no lugar desse pessoal ia fazer melhor, não sei o que lá, que se acabar eu vou fazer outra melhor. E aí acabou essa gincana e a gente sempre esperou que, inclusive algumas pessoas vêm atrás da gente, olha, dá para eu fazer essa gincana? Eu digo, não, pode fazer. Porque assim, a gincana tem que ter realmente aquele espírito de dedicação. Mas o que levou a gincana a encerrar, assim, não foi nem pela parte da prefeitura, que a prefeitura sempre estava dando um apoio. Eu senti assim que a juventude, por um passar do tempo, a juventude já não tinha mais aquele mesmo interesse. Apesar de que muitas pessoas falam assim, mas a gincana não deveria acabar, não sei o que lá. Entendeu? Aí o interesse da gincana tem que ser das duas partes. Não existe fazer gincana só com os organizadores e não tem interesse da parte da juventude. Nós sentimos que houve um momento, tudo na vida tem um ciclo de você iniciar e de você acabar, da gente passar o bastão para outras pessoas que vêm depois. De fato, a gente passou esse bastão, né? Teve pessoas que não quiseram assumir, mas eu senti que a juventude, aos poucos, já não vinha mais com aquele brilho, aquela coisa toda, entendeu? O número de equipes também diminuiu um pouco. E, então, assim, a gente resolveu que deveria chegar a hora de passar essa gincana para outra pessoa, para outras pessoas, ou então encerrar, devido justamente às pessoas, né? Que a juventude não estava mais mostrando o brilho de antes. Nós fizemos várias reuniões, entendeu? O número de equipes diminuiu bastante. Entendeu? Nós tentamos até continuar a gincana, mas se fosse para fazer uma coisa que a gente fazia a gincana da primavera, claro, para a juventude, mas também para a sociedade. Não adianta fazer uma coisa sem brilho, entendeu? Com poucas equipes. Não é uma gincana que começou com 12 equipes, aí 10, essa média, aí depois chega a um certo tempo, né, que a prefeitura toda à disposição para as equipes, e no caso apareceu o quê? Uns 5, 6 equipes para fazer uma gincana, apesar de que ainda era muita gente, mas na hora das provas também que nós demos para essas equipes também, por exemplo, os ingressos da Garota Primavera, por exemplo, a gente deu para o pessoal, e o pessoal simplesmente praticamente não venderam os ingressos, entendeu? Então, assim, a gente viu que o brilho dessa juventude caiu. Então achamos melhor a gente encerrar o período da gincana, porque assim, eu acho assim que é melhor encerrar uma coisa que iniciou bonita e terminar bonito, do que fazer uma coisa muito fraca, entendeu? Então eu acho que o período da gincana da primavera era para acontecer naquele período mesmo, entendeu? Na minha lógica. Já claro, eu vejo essa sequência um pouco negativa. Começou realmente a haver uma queda, diminuiu o número de participantes, o número de gicanistas. Houve um desinteresse da juventude. A juventude que, a meu ver, pela lembrança que eu tenho, foi a que veio posteriormente, a juventude que veio após a época de vocês. Ou seja, a geração que veio logo a seguir não demonstrou o mesmo interesse pela gincana como vocês demonstravam. Você saberia dizer qual o motivo, se na ocasião a juventude de Xique-Xique começou a ver outro tipo de entretenimento, outras formas de lazer, mesmo dentro do lado cultural, que essa era a ideia da gincana da primavera? Realmente, com o passar do tempo, com as tecnologias que está tendo hoje, né, existe muita coisa na cabeça da juventude hoje em dia e até na cabeça de todo mundo que é uma brincadeira como a gincana. As coisas culturais, aos poucos, estão desaparecendo, né? A gente vê em lugares pequenos, aqui mesmo eu
tem lugares pequenos aqui que eu ando, eu procuro se o pessoal ainda brinca, os meninos de 8 anos, 9 anos ainda brinca daquelas brincadeiras antigas, salva latinha, aquelas coisas, os meninos ficam sorrindo, né? Os meninos dizem que não quer mais saber disso não, quer saber de outras coisas. Então assim, o tempo evoluiu e a cultura, infelizmente aquela cultura nossa, aquela cultura boa, está desaparecendo, entendeu? Não tem um trabalho voltado para essas pessoas pela essa coisa antiga, né? Que no meu ponto de entender e ver agora, até que eu vejo que tem muitas pessoas que estão no interesse de votar. Por exemplo, naquela época a gente pediu apoio, a gente gostaria muito do apoio das pessoas das escolas. Nós fomos nas escolas, né? O prefeito, nós até falamos com o pessoal da Secretaria de Educação e a gente fomos nas escolas para os diretores também entrar junto com a gente na Gincana da Primavera e colaborar para o evento ficar melhor, mais forte. Porque se tivesse a participação das escolas do município, entendeu? Aquela participação mesmo, boa mesmo, a secretaria mesmo entrando junto com os diretores, daria certo. Daria aquela parceria, mas nós fizemos algumas reuniões nas escolas. Infelizmente, os diretores não demonstraram nenhum interesse, entendeu? Nenhum interesse. Porque a Gincana da Primavera, logo no início, não era para... Era para ser da escola. Era para ser nas escolas. E interessante que esse tempo todo não teve praticamente participante de escola, não. Os participantes eram dos bairros. E todas as vezes que a gente ia nas escolas, a gente via que os diretores não tinham essa coisa de querer participar. Então, assim, eu acho que esgotou o interesse do pessoal também dos bairros, aquela juventude que gostava mesmo de correr atrás das coisas e tudo mais, a maioria daquele povo foram embora. E aí outra juventude que veio, também não chegaram com aquela garra toda. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, é uma coisa cultural que às vezes vai desaparecendo e tem que ter outras pessoas para dar continuidade. Nós sozinhos, nós aqui da Gincana da Primavera, sozinhos para continuar, sem a força das escolas, sem nada, não tinha como continuar. Entendeu? Até hoje mesmo, por exemplo, para fazer uma gincana do porte da Gincana da Primavera, hoje, só se realmente tiver uma união entre as escolas, bairro todo. Porque se a pessoa dizer, vamos fazer uma gincana ali, vamos botar, por exemplo, na rádio, para fazer uma gincana, para ver se aparece uma equipe, não aparece não, entendeu? Agora, porque coisa cultural, está cada dia que passa mais difícil. Quem é que hoje, antigamente as pessoas tinham o maior prazer de correr, para pegar uma coisa ali. Hoje em dia, quem é que vai querer correr? Eu vejo cada dia que passa a juventude, infelizmente, mais preguiçosa, entendeu? Quando fala de um evento ali que vai fazer um esforço, ninguém quer mais não. Então o problema todo é esse, que tem que ter incentivo. Tem que ter incentivo de todas as partes, entendeu? Só nós para levar essa Gincana da Primavera, mesmo com o apoio da prefeitura, mas se a gente tivesse o apoio da prefeitura, da secretaria mesmo da juventude, da Secretaria de Educação, juntamente com os colégios, certamente a Gincana estaria até hoje aqui. Não tinha acabado não. Porque assim, eu vejo que quando o diretor, essas pessoas entram junto, a sociedade toda mobiliza, o evento dá certo. Entendeu? Porque naquele tempo deu certo, como eu falei. Ali nós vivemos em outra época. 10 anos muda muita coisa. Daquela época para cá já se passaram praticamente 20 anos, mais de 20 anos. Então mudou muita coisa. Mas deixa saudade. Com certeza deixa muita saudade. Você estava se referindo às escolas, você observou que houve falta de interesse de alguns diretores escolares. E eu concordo com você, Jair, porque foi isso que realmente aconteceu. E eu entendo até que esses diretores, muitas vezes não posso nem culpá-los, porque já é da educação deles. Eles não tiveram a cultura de brincar, nunca tiveram a cultura do lazer, nunca tiveram acesso ao esporte. Então, eles não têm muito o que
se interessar pela gincana da primavera. E faltou muito isso nas escolas. À medida que o tempo foi passando, os prefeitos, os secretários de educação foram colocando seus diretores, muitas vezes a gente sabe que são indicados por vereadores, e esses diretores nem sempre têm a competência devida para trabalhar com a juventude dentro do município. A realidade é essa. Claro que de forma alguma a gente está aqui para generalizar. Existem diretores maravilhosos desde aquela época até os dias de hoje. Faltam o quê? Oportunidades. Mas, por outro lado, naquele tempo sim, quando a gincana começou a cair, ela tem uma queda, diminuir o interesse da juventude, eu entendo que a culpa foi desses diretores, porque se as escolas se aliassem aos organizadores da gincana da primavera, juntamente com o interesse do prefeito, que sempre houve, como houve de Ézer Rocha, houve do próprio Dr. Magalhães, houve de Reinaldinho, que é o atual prefeito, inclusive, juntamente com o comércio, né, e outros empresários que patrocinavam o evento, não tenho dúvida que a gincana da primavera ela existiria até hoje. Mas aí, Jair, fica aqui também a pergunta que tenho certeza que muitos jovens que estão nos assistindo, até mesmo os saudosistas, aqueles nossos amigos que participaram daqueles grandes momentos de 1997, 98, a fase ali do ano 2000, foi quando se encerrou a última edição da Gincana da Primavera. Com certeza, quem está nos assistindo deve estar querendo saber de você. Jair, você tem interesse de fazer retornar a Gincana da Primavera de Xique-Xique? Como eu falei, né? A gente torce, a gente, na verdade, a gente está aqui no planeta passando uma primavera, né? Então, assim, a gente tem que admitir que a gente não pode ficar a vida inteira, não é? Por exemplo, o prefeito passa o quê? 4 anos, 8 anos, né? Depois sai, todo mundo tem o seu tempo. Então, assim, a gente não pode continuar, a gente tem que passar o bastão para as outras pessoas. Eu sempre tive interesse que um evento como esse era um evento que não era meu, não é um evento que era de Cacau, era um evento de todos nós, é um evento da cidade. Então, desde que não, como eu sempre falei para você, Edilson, um evento como esse aí não pode, por mais que o prefeito dê o apoio, qualquer prefeito que entrar dá o apoio, mas não pode ser um evento político, né? Tem que ser um evento da sociedade. Então, assim, eu acho que eu não tenho assim o interesse, é claro que tenho total interesse que a cultura retorne na cidade. Mas eu torço para que retorne. Mas como eu já dei até a dica, né? A dica seria o quê? Para retornar um evento como esse da Gincana da Primavera, que eu acho que a prefeitura, né? A prefeitura poderia fazer com que um evento desse ressurgisse. Através de quê? Parceria, Secretaria de Educação, em parceria com as escolas. Certamente votaria, né? Porque sem a participação da sociedade, das escolas, ficaria difícil. Então, assim, no meu modo de entender, eu acho que a minha fase do tempo da contribuição eu já dei. Entendeu? Agora eu acho que... E eu estou sendo o quê? Com isso não estou sendo egoísta. Muito pelo contrário. Eu estou abrindo uma porta ali para que uma coisa que a gente criou, outras pessoas peguem. Mas uma pessoa que tem interesse, que goste de trabalhar com as pessoas, entendeu? Que aceita ser xingado também. Entendeu? Como a gente foi xingado várias vezes, mas a gente hoje em dia, muito pelo contrário, quando a gente pensa que as pessoas xingavam a gente, tudo mais, a gente acha até engraçado hoje em dia. Naquele tempo a gente ficava até... A gente não xingava também porque a gente era organizador, não tinha nem como xingar, a gente punia. Mas a pergunta foi essa, se eu tenho interesse, né? O interesse eu tenho. O meu tempo, como eu falei para você, o meu tempo de contribuição já foi dado. Então, assim, eu acho que a prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, claro, poderia ressuscitar esse evento em parceria com as escolas,
entendeu? Com a sociedade, daria certo, com certeza. Tô vendo, tô desconfiado, estou suspeitando que o meu amigo Jair já está se aposentando da Gincana da Primavera. Mas Jair, eu tenho certeza que se aparecer alguém que tem interesse em reeditar a Gincana da Primavera, eu não tenho dúvida de que você vai assessorar, você vai dar toda a sua assistência, passar toda a experiência que você conquistou durante aqueles longos anos. Mas eu quero também aqui aproveitar a oportunidade, Jair, para falar a você. Eu tenho a impressão que até já comentei meses atrás que Marlon Brando, nosso grande amigo Marlon Brando, secretário do Trabalho e Ação Social aqui de Xique-Xique, um cidadão que é de João Dourado, recebeu o título de cidadão xique-xiquense de forma bastante merecida, considerando o fato de ele ter realizado inúmeros projetos aqui em Xique-Xique, inúmeros projetos sociais que têm mudado a cara de muitas pessoas aqui da nossa cidade, dando sempre palavras de esperança, sempre dando incentivo e sempre ajudando as classes carentes aqui do município. É um rapaz que tem ajudado muito Xique-Xique e tem uma penetração muito grande em meio à nossa juventude. E conversando com Marlon Brando, no ano passado, em 2018, ele havia me falado que havia a possibilidade de, no futuro, talvez a partir de 2019, realizar, juntamente com o apoio da Prefeitura de Xique-Xique, a Gincana da Primavera. Quando o Marlon Brando me falou a respeito desta possibilidade, fiquei muito feliz. E, obviamente, não teve como não lembrar de você, pela história que você tem como idealizador da Gincana da Primavera, momentos inesquecíveis. Sempre é bom lembrar que a Gincana da Primavera fazia com que a juventude não cometesse coisas erradas, não se envolvesse com drogas e confusões. O que havia era aqueles atritos normais de equipes que querem vencer, que querem levantar o troféu, ganhar suas medalhas, ganhar prêmio, muitas vezes em dinheiro, né? Às vezes ganhava outros prêmios também, e curtir as férias quando a gincana acabava. Sempre existiam essas possibilidades. Então, a Gincana da Primavera é um marco histórico aqui na nossa cidade. E eu torço muito, Jair, que a Gincana da Primavera volte. Marlon Brando me disse sobre essa possibilidade, que em 2019 é possível. A gente espera que o prefeito Reinaldinho realmente faça cumprir essa esperança. Eu gostaria muito de ver o retorno da Gincana da Primavera. Logicamente, como aquilo que você falou, Jair, numa parceria entre escolas, entre a prefeitura, entre o comércio, entre empresários, entre a sociedade e, logicamente, entre a juventude, porque a maioria dos gincanistas são jovens. Não que os mais velhos não participem, né? Eu me lembro que pessoas já numa certa idade, já na época, né, eram tidos mais como os coroinhas da turma e eram um dos mais acesos, né, um dos mais destacados aí na Gincana da Primavera. E eu tenho certeza que se a Gincana da Primavera voltar este ano, vai voltar com grande sucesso, porque hoje em dia temos as redes sociais, hoje temos o WhatsApp, hoje as coisas ficaram muito mais fáceis. Está sendo mais fácil até da criação de tarefas, de monitoramento, de chamamento dos interessados. Então eu acho que hoje a coisa ficou muito melhor. Só depende mesmo aí, a meu ver, de Marlon Brando, nessa conversa que ele teve com o prefeito Reinaldinho, e trazer de volta a Gincana da Primavera. Quem teve o privilégio de participar da Gincana da Primavera tem saudades, jamais esquecerá. E os nossos jovens de hoje precisam ter um pouco de lazer, um pouco de cultura, e não viver apenas da cachaçada, porque em Xique-Xique, infelizmente, o que está havendo muito são festas e mais festas, muitas festas, Jair, mas muita bebedeira, muita farra, mas esquece do lado cultural. E aí a gente tem um medo de quê? Da violência, né? Temos medo aí das drogas, que é algo que tem crescido bastante, não só em Xique-Xique, mas em todo o Brasil. Eu gostaria, Jair, que você, aqui nas considerações finais, falasse algo que, porventura, eu não tinha
lhe perguntado, ou algo que você, por si só, gostaria de explanar aqui no encerramento desta nossa entrevista. Eu gostaria de falar que realmente a Gincana da Primavera está no plano de governo de Reinaldo Braga Filho. Eu já estive até olhando o plano de governo dele, esse plano essa gestão, né? O plano de governo tem realmente falando sobre a Gincana da Primavera. Então, assim, eu acredito que o prefeito tem essa boa vontade de fazer com que esse evento volte. Isso aí eu tenho certeza que, como eu falei, não para votar um evento tem que ser usar essa estratégia, como a gente falou, né? Que dessa forma vai. Aliás, tudo que tem parceria com muita coisa, entidades, funciona bem. Então, assim, as minhas considerações finais é justamente o que você falou, né? Nós estamos precisando fazer eventos, bons eventos, para tirar a juventude das drogas. A gente vê que quanto mais o tempo passa, mais existem opções de coisas ruins para a juventude, né? E infelizmente as pessoas, se não tiver alguma coisa para ocupar a mente, as pessoas podem entrar num caminho ruim. A gente vê aí as pessoas morrendo tão jovens, né, por causa de quê? De bebedeira, de droga. Então, assim, eu acho muito importante no município de um porte como Xique-Xique ter alguma coisa para essa juventude ocupar a mente, né? Através de ocupar a mente através de bares, essas coisas que o pessoal faz aí através para consumir álcool, eu acho que não é legal. Eu acho também que a nossa cidade precisa, assim, de vez em quando, de eventos culturais. Por exemplo, aqui, uma coisa que existia aqui na nossa cidade, que não... Eu lembro do Centro de Cultura, né? Que hoje já não existe mais. Então, assim, eu acho que aqui, nas pessoas aqui antigamente faziam muito teatro. Então, assim, tem que ter teatro para essa juventude e coisas que é até barato, entendeu? Para se fazer. Então, assim, a gincana era um momento muito bom, mas realmente, como eu falei, não só tem a gincana para se fazer, tem outras coisas que a gente pode fazer também. A gincana é um dos eventos que eu acho que não deveria sair do calendário da cidade, de jeito nenhum, entendeu? E a Semana da Cultura, que eu até falei com você antes, que tinha uma Semana da Cultura aqui. Então, eventos culturais, essas coisas mais voltadas para a juventude, tem que ter, porque nós somos de uma época, né? A gente não é, claro, tão velho assim, mas a gente lembra que o tempo, a tecnologia, né, está vindo com tanta velocidade que as coisas em questão de 30 dias parece que já estavam ficando velho. 30 dias aí, você compra um celular hoje, com 30 dias o celular já está defasado. Então, assim, a gente tem que acompanhar essas coisas, mas a gente não pode perder a nossa cultura, entendeu? Um povo bem dotado de cultura, certamente vai ter menos morte, vai ter menos tudo de ruim. Então, assim, eu torço para que a gincana volte, mas também não só tem a gincana, não, que tem outros eventos culturais também, entendeu? Em vez de ter uma banda ali tocando ali para as pessoas consumir álcool, por que não fazer um teatro, às vezes numa praça, trazer a orquestra que, graças a Deus, já tem uma orquestra. Eu fiquei muito alegre de saber que a prefeitura, né, tem uma orquestra, não é isso, Adilson? É verdade, uma orquestra. Eu quero aqui aproveitar, dar aqui os meus parabéns ao prefeito Reinaldinho. Inclusive, Jair, eu fiquei até um pouco triste porque não houve possibilidade da minha filha entrar. Gostaria muito que ela participasse, a Rayana, que é a caçula, e ela gostaria muito de ter participado, mas o prazo de matrícula, e também ela estava muito ocupada na escola e não havia condições ela fazer a matrícula e participar. Mas eu quero aqui encerrar também essa entrevista, Jair, agradecer a você por ter aceitado o meu convite, o convite aí da página Memórias de Xique-Xique. Essa página que tem crescido bastante, eu tenho estado muito feliz aí
com as últimas abordagens que eu tenho recebido aí nas ruas, até mesmo em contatos pelas redes sociais, nos parabenizando por esse trabalho aí da página Memórias de Xique-Xique. Que a página Memórias de Xique-Xique, ela tem o intuito de resgatar momentos históricos da nossa cidade, falar de eventos realizados lá no passado, valorizar pessoas, personagens da nossa cidade, assim como você, que tem uma história para contar sobre suas realizações em benefício do nosso município, estando eles morando aqui, sendo eles naturais daqui de Xique-Xique ou não, porque muitas vezes estão fora hoje, mas fizeram muito por nossa cidade. Eu aproveito também nesta oportunidade para pedir aos nossos seguidores para que compartilhe a nossa página, fale sobre Memórias Xique-Xique. E você que tem o seu vídeo e quiser nos encaminhar para que possamos publicá-los na nossa página, será com imenso prazer. Xique-Xique tem uma história rica, Jair, e essa daí jamais poderá ser esquecida. E a forma que temos de preservar é usar as redes sociais. Redes sociais é um dos meios, é um dos mecanismos, e eu tenho procurado fazer isso. A todo instante eu sempre estou procurando pesquisar algo do passado para relembrar. É muito gostoso aí, quando assistimos vídeos em que vemos pessoas que hoje já são avós, têm seus netos, estão brincando, e os filhos de hoje não sabiam como era, e através desses vídeos, através de fotografias, a gente resgata a memória de Xique-Xique. Veja o exemplo aí de Adriano do Chique Sampa, que na semana passada, na Câmara de Vereadores, recebeu aí a medalha Joel Firmo de Meira, pelo grande trabalho que ele vem fazendo nessa conexão Xique-Xique São Paulo. Não por acaso, o blog que ele possui, inclusive nas redes sociais, chama-se Chique Sampa. E são dessas pessoas que a gente quer para a nossa cidade, preservar a memória do nosso município. Um abraço a todos e ficamos com Deus.